Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho e pela Rede Vida de televisão. Esses domingos após a Páscoa, eles são domingos muito importantes para a nossa fé, porque eles vão nos ajudando a fazer exatamente o que Jesus fez com os discípulos, abrir a inteligência para compreender o mistério. Afinal de contas, o mistério que estava diante deles era um mistério completamente novo. E aí, evidentemente, as novidades, elas não são facilmente apreendidas pelas pessoas. A nossa inteligência, às vezes, custa crer naquilo que está ali diante dos olhos e leva tempo. Imagine toda a novidade que estava em volta à ressurreição de Jesus. Uma das coisas que acompanham a nossa inteligência, que são próprias da nossa condição de homens e mulheres com capacidade racional, é a dúvida. A dúvida, ela sempre nos acompanhou. Todos nós somos marcados pela dúvida. Nenhum de nós aqui pode dizer que em algum momento da sua vida não tenha duvidado de algo. A história mesmo reconhece que durante alguns períodos da história, o que mais predominou na humanidade foram as dúvidas. Nós não precisamos ter medo delas. Às vezes a dúvida é necessária para que a gente possa chegar de fato ao conhecimento verdadeiro. Quando a dúvida, ela existe porque há uma sinceridade no coração que diz: eu não conheço, eu não estou entendendo, eu não consigo entender o que está acontecendo. Ela é legítima, ela é importante inclusive, e ela é muito bem-vinda. Quando a dúvida, ela é fruto de um coração sincero que está querendo conhecer, ela é muito bem-vinda. Porque nem toda dúvida significa que eu esteja negando. Eu não estou negando o que eu estou vendo. Mas eu posso ainda não compreender totalmente. E nesse caso, a dúvida até colabora para que a gente possa compreender melhor. Vejamos, por exemplo, uma dúvida que pode ser a dúvida de muitos que estamos aqui. É a dúvida do salmista na terceira estrofe do salmo de hoje. Ele traz uma das principais dúvidas de toda a humanidade. Vocês viram aí? Quem nos dá felicidade? O que verdadeiramente nos dá felicidade? Onde encontramos a felicidade? O próprio salmista vai dar a resposta a essa pergunta. Quando ele mesmo se indaga, quem pode me dar a felicidade? A resposta é o refrão do Salmo. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Aí está o fim da dúvida. Ou seja, Deus é a resposta para a felicidade que você tanto procura. Olhando para o Evangelho de hoje, nós vemos Jesus entrando na sala onde estão reunidos os discípulos. O que ele vai encontrar lá? Um grupo de homens cheios de dúvidas e por isso com medo. Mesmo depois de eles terem ouvido o testemunho dos discípulos de Emaús que estiveram com Jesus, de Maria Madalena, que foi lá ao túmulo e teve um encontro com Jesus, mesmo depois de tantos testemunhos, eles ainda permaneciam paralisados com suas dúvidas. A dúvida era tanta que quando Jesus entra para estar com eles, eles imaginam que seja um fantasma. Agora, o mais interessante é que Jesus, logo de entrada, ele não repreende os discípulos por causa disso. A gente até acredita que a entrada de Jesus naquele lugar onde eles estavam
é uma espécie de acolhimento da dúvida. Jesus reconhece que eles precisam desta presença para poder crer. E assim como nós também, a gente pode entrar numa questão, né? Pode começar a ter dúvidas e ficar com medo por causa dessas dúvidas. É tão bonito ver esse jeito misericordioso de Jesus. Ele entra naquela reunião, daquele grupo de medrosos, aparece a eles e lhes concede o dom da paz. É a primeira coisa que Jesus diz: a paz esteja com vocês. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus precisa que eles saiam da dúvida para a certeza. Porque Jesus precisa deles como testemunhas. E ninguém vai dar testemunho se não tem certeza daquilo que dá testemunho. Como seria possível que eles fossem ou se tornassem testemunhas se continuassem inseguros, medrosos, cheios de dúvidas? E é por isso mesmo que Jesus pergunta: por que vocês estão preocupados? Por que vocês ainda têm dúvidas no coração? E a gente poderia aqui perguntar: mas quais são as dúvidas mesmo dos apóstolos? Tentando entrar na mente deles, o que estava passando por aquelas cabeças? Quais eram as dúvidas? Eram estas: valeu a pena apostar em Jesus? A cruz que nós vimos ele ser crucificado, não seria então o fracasso de tudo que a gente pensou que ele era e que ele parece não ser? O que significa, por exemplo, crer na ressurreição? Onde estaria Jesus depois do terceiro dia, uma vez que o seu corpo não estava mais lá na sepultura? Como compreender os últimos acontecimentos? Vejam, eles tinham todas as razões para duvidar. Eles não tinham tido uma experiência com Jesus ressuscitado. Agora, vocês sabem que nenhuma dúvida consegue permanecer diante de fatos. Quando os fatos se colocam diante das pessoas, a dúvida tende a diminuir. E eles respeitosamente entendem isso. E é por isso que Jesus vem ao encontro dos seus medos, das suas dúvidas, manda tocar nele, pede para comer com eles. Tudo isso porque, como eu disse, Jesus precisa deles como suas testemunhas. A igreja não continuaria se os discípulos e os apóstolos não crescem em Jesus ressuscitado. É tão bonito ver Pedro, lá na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, anunciando exatamente aquilo que ele agora havia compreendido, depois que Jesus havia aparecido para ele. Ele não tem vergonha, ele não tem mais medo, inclusive dizer: esse Jesus que vocês mataram, ele está agora vivo e ressuscitado. Pedro não tem mais medo. Aquele filho sofrido, humilhado, derrotado na cruz, agora está vivo e ressuscitado. E agora nós podemos entender o quanto nós somos amados por Deus, o quanto Ele nos leva a sério, o quanto Ele é capaz de fazer para nos salvar. Por isso que todos os domingos, quando a gente se dá conta desse grande mistério, que é a oferta que Jesus fez da sua vida, morrendo na cruz e depois ressuscitando para nos dar a vida eterna, nós nos enchemos de gratidão. É impossível não ser grato a Deus, vendo tudo o que Ele fez por nós. Mas parece que apenas aparecer não basta. Jesus, além de comer, quer que a inteligência deles se abra. Há uma realidade nova, eles estão ali experimentando. E olha, não é uma coisa fácil. Os discípulos
vão ter muita dificuldade para crer na ressurreição, isso vai levar tempo. Nós já estamos vendo há 3 domingos, né, aparições de Jesus, e ele insistindo, olha, sou eu mesmo, toque em mim, sou eu ressuscitei, eu estou com vocês. Jesus vai lá, come com eles, manda tocá-los, e eles ainda com dúvida. E aí Jesus faz com eles exatamente o que fez com os discípulos de Emaús. Vai passar por todo o Antigo Testamento, revisando com os discípulos tudo o que estava prometido no Antigo Testamento e que se realizou nele. Ele explica tudo. Por quê? Porque não bastava eles verem, não bastava eles trocarem, a inteligência deles tinha que ir para frente com eles. Por isso, meus irmãos, é tão importante a catequese. A catequese, uma vez que a gente já tem fé, que a gente aceita a verdade, a gente precisa aprofundar a fé. Sem a catequese, sem a gente aprofundar a fé, a gente fica muito suscetível a qualquer um que diz que tem a verdade. Quando a gente tem uma catequese sólida, isso ajuda a gente a dizer, não, a verdade não está aí, a verdade está aqui. Eu conheço, eu aprofundei, por isso é tão importante isso. Jesus diz no final, vós sereis testemunhas de tudo isso. E com isso, Jesus está fundando a igreja. A igreja nada mais é do que o grupo ou a comunidade das testemunhas de Jesus. Jesus não criou um clube de pessoas boazinhas ou simpatizantes dele. Como diz o Papa Francisco, Jesus não criou uma ONG, uma organização não governamental, que tem aí trabalhos sociais, etc. Não foi para isso. Jesus criou a igreja para que a igreja e seus membros fossem testemunhas dele. E é claro, nós testemunhamos cuidando do social, cuidando das pessoas mais pobres, indo ao encontro delas, manifestando a misericórdia de Deus. Isso não pode estar fora do nosso cardápio de testemunhas de Jesus. Jesus não criou um condomínio fechado no céu, onde você compra ingresso para entrar. A igreja não é esse condomínio. O que ele quis dos apóstolos, o que ele quer de nós hoje, é que sejamos suas testemunhas, para o mundo inteiro. Testemunhas de quê? Da esperança, do perdão, da reconciliação. Vejam, desde ontem, o mundo está tremendo com esse novo ataque. Isso pode gerar e desencadear, esse ataque do Irã a Israel pode desencadear uma guerra sem proporções, algo que vai ficar depois insustentável. Estamos de novo vivendo situações de muita tensão no mundo. Não bastassem as guerras que já estão iniciadas, agora tem uma pronta para acontecer a qualquer momento. Depende muito de como vão se comportar. Se vão se vingar, se vão dar resposta, né? Ou se vão usar aquilo que seria a receita dos cristãos. O diálogo, o perdão, o entendimento, tudo vai depender disso. A receita que o homem escolher será a receita da paz ou da morte, da autodestruição. Né? Isso nos deixa apavorados. Mas o fato é que quem se deixa tocar pelo ressuscitado, fica sempre motivado a fazer alguma coisa pelo outro, para que os outros também creiam que a vida será vitoriosa e de que o mundo tem jeito sim, porque Deus ama. Deus foi capaz de entregar o seu próprio Filho para que nós fôssemos salvos. No sábado santo, na vigília da Páscoa, foram batizados aqui 37 irmãos da Missão Belém. Boa parte deles viviam aqui na Praça da Sé, envolvidos com drogas, distantes da família, com a vida arruinada,
Durante toda a semana da Páscoa, eles vieram aqui de segunda a sábado para dar um testemunho do que aconteceu com a vida deles, depois que eles conheceram Jesus. O quanto a vida se transformou. E era bonito ouvi-los dizer, pois é, antes eu estava fora na praça, hoje eu estou dentro da igreja e aqui nesse lugar, para dizer a vocês que nunca olhem para nós achando que a gente não tem jeito. Nós temos jeito. Quando a gente dá a eles o caminho e o endereço da verdadeira felicidade, eles são homens novos, mulheres novas. Isso nos enche de alegria, porque é para isso que a gente veio. O cristão está no mundo para isso, para dar testemunho desta vida nova que só Jesus pode oferecer, desta felicidade que somente Ele pode verdadeiramente nos dar. A gente tem pena, tem dó de quem procura felicidade fora, não é? Nós não somos melhores do que ninguém, absolutamente. Tem muita gente boa fora da igreja. Mas quando a gente vê pessoas, não é, deprimidas, sem encontrar uma razão para a própria vida, a gente se enche de compaixão delas, porque afinal de contas, esse encontro nós já tivemos. Esse encontro a gente tem todos os domingos quando nós vamos à missa, porque é justamente na missa que nós encontramos com Ele, com o ressuscitado, no Evangelho que ouvimos, no pão e o vinho consagrados que nós partilhamos, seu corpo e sangue, na nossa assembleia reunida em seu nome, porque Ele disse que onde estivesse 2 ou mais, Ele estaria no meio. Então, todos os domingos, nós saímos de casa para nos encontrar com Jesus ressuscitado. E saímos depois por estas portas com mais convicção de que Ele está vivo, de que a nossa fé é o dom mais precioso que nós temos. E o que Jesus nos convida, toda vez que a gente termina a missa, é sair daqui para dar testemunho dEle, para dizer com a nossa vida, com os nossos gestos, com aquilo que fazemos, que nós cremos na ressurreição. Que o Senhor lá do céu envie o seu Espírito Santo, o único capaz de mover nossa inteligência e nosso coração para crer mais e, crendo mais, sermos mais testemunhas de Cristo neste mundo. Amém.